Bom, gente, nós vamos agora falar de acréscimos legais, juro e multa, devidos no caso de atraso no recolhimento das contribuições. Então, o contribuinte perde o prazo de recolhimento, passa a dever não apenas o valor do principal, mas também juros e multa. Caso o contribuinte não tenha recolhido e seja autuado, ele vai pagar uma multa maior, vai entrar aí a hipótese da multa de ofício essa que pode ter o seu valor majorado, tendo em vista alguns aspectos que vamos examinar. Então, vejamos. Perdeu o prazo para recolher suas contribuições, multa e juro, a não ser que ele esteja recolhendo no mês do vencimento. Para o mês de vencimento, se ele só perdeu a data do vencimento, não há que se falar em juros. Então, vamos dizer o seguinte, um contribuinte, ele teria de estar pagando, tá, setembro no dia 20 de outubro. Ele não paga no dia 20, perdeu o prazo 20 de outubro. Vamos dizer que ele fosse pagar a sua contribuição no dia 21, ou seja, um dia após o vencimento. Ele só vai ter aí a aplicação de multa de mora. A multa de mora, nós vamos ver que ela corresponderá a 0,33% ao dia, multiplicada por dias de atraso, quantos sejam, até um máximo de 20%. Então, o contribuinte que deixou de recolher sua contribuição de setembro, vencida no dia 20 de outubro, e vai efetivar o recolhimento no dia 21 de outubro, vai ter a aplicação de multa por um dia de atraso. Percentual de multa 0,33%, porque se trata apenas de um dia de atraso. Será que tem juro também porque ele perdeu o vencimento? Não. Enquanto ele estiver pagando sua contribuição em atraso dentro do mês do vencimento, que é outubro, não há que se falar de juro de mora, tá? Então, pagou o atrasado dele em outubro, ainda, apesar de não ser no prazo, multa de mora, nada de juro. Ah, ele não conseguiu pagar logo no dia seguinte, ele demorou 5 dias para efetivar o pagamento da contribuição vencida no dia 20 de outubro. 5 dias vezes 0,33%. É o valor da multa de mora que ele vai ter que acrescentar ao principal que ele tem a recolher. Mas vamos dizer que esse contribuinte não teve condição de quitar a obrigação em outubro. Trata-se da obrigação de setembro, vencida em outubro, ele não consegue pagar em outubro. Ele só vai regularizar em novembro. Se ele vai fazer a quitação do seu atrasado em novembro, já não está mais dentro do mês de vencimento, aí eu vou ter que acrescentar ao valor do principal juro de mora no percentual de 1%. E a multa de mora? A multa vai aumentando conforme os dias vão passando. Cada dia eu agrego mais 0,33% de multa. Agora, se ele não pagar em novembro, não pagou, tá? Ele deixa para pagar a contribuição vencida lá em 20 de outubro, somente em dezembro. Quando chegar no mês de dezembro, a contribuição que deveria ter sido paga lá atrás, em 20 de outubro, vai ser objeto da multa que correu 0,33% a cada dia, tá? Vai agregar ao principal. E os juros, tá? Eles vão agora ter que levar em consideração mais uma variável. Para dezembro, que é quando o pagamento se efetiva, você vai ter a aplicação de 1%. E relativamente a novembro, que é um mês que ficou no caminho, uma vez que o vencimento foi outubro, tem que se aplicar a taxa Selic de novembro. Então, quando ele for pagar em dezembro, a multa ocorreu tendo em vista cada dia de atraso, ela foi, né, de 0,33% ao dia, atrasou 40 dias, 40 vezes 0,33%, atrasou 50 dias, 50 vezes 0,33%. Agora, o juro para novembro, Selic. Para dezembro, que é quando se efetiva o pagamento, 1%. Nós vamos ter a oportunidade de escrever isso adiante. Agora, eu queria mostrar aqui para vocês alguns slides. Vamos lá. Então, recolhimento em atraso, vamos tratar de juro e multa. O juro vai ser sempre dentro dessa lógica. Taxa Selic mais 1%. Mas lembrando aqui, vamos fazer, né, o mesmo exemplo, tá? Aqui tem um exemplozinho, mas eu vou colocar o que eu comentei anteriormente. A contribuição relativa a setembro de 2009
Qual é o vencimento se trata de uma empresa? 20 de outubro de 2009. Se acaso o contribuinte pagar no dia 21 de outubro, vai incidir multa por um dia de atraso de 0,33% ao dia. Tá? Foi só um dia, portanto, multa de 0,33%. Juro, minha gente, zero. Por que zero? Porque ele pagou ainda dentro de outubro, que é o mês do vencimento. Perdeu a data, que deveria ser o pagamento feito no dia 20, mas conseguiu pagar ainda em outubro. Portanto, só vai ter multa, nada de juro. Mas vamos dizer que ele não conseguisse pagar em outubro, ok, gente? Ele não pagou em outubro. Ele é um contribuinte que está sem dinheiro ou ele é um contribuinte esquecido e ele só vai pagar em 1º de novembro. Se ele pagar em 1º de novembro, a multa, basta eu contar os dias, 0,33% vezes o número de dias de atraso. Agora aqui, minha gente, vai ter juros. Juros de 1%, porque agora já virou o mês de vencimento, nós estamos fazendo um pagamento em novembro, o juro vai ser de 1%. Agora, vamos dizer que, olha, o nosso contribuinte é esquecido, viu? Ele não pagou em novembro também. Ou ele é esquecido ou ele não tem dinheiro. Então, vamos lá. Vamos dizer que o nosso contribuinte deixasse para pagar no dia 1º de dezembro de 2009. A multa, gente, é assim. A multa será de 0,33% vezes o número de dias, até o máximo de 20%, tá? Para chegar a 20%, tem que ser 61 dias de atraso, ok? Nós vamos ver isso. Então, multa 0,33% dia a dia correndo. E os juros? Os juros, eu tenho que pensar o seguinte, que aí já estão, 3 meses envolvidos. Não era vencimento em outubro? Setembro, vencido em outubro. Ele não pagou. Passou-se novembro, ele não pagou, ele quer pagar agora ele vai pagar. Dezembro. Para o mês de dezembro, que é o mês do pagamento, 1%. Para o mês do vencimento, o que a gente sabe? Que é 0. E para novembro, que ficou no caminho aqui, a taxa Selic, tá? Taxa Selic, que é liberada todo mês aí pelo Banco Central. A gente vive ouvindo falar dessa taxa. Quando vão falar da taxa de juro do Copom, está se falando da taxa Selic, ok? Tá? Então, vamos olhar aqui. Então, o juro aplicável seria Selic mais 1%. Então, está aqui escrito embaixo. Tá vendo como eu sou esquecida? Tem aqui o exemplo embaixo. Contribuição relativa a setembro. Paga em dezembro. O cálculo dos juros para outubro, que foi o mês do vencimento, onde não se efetivou o pagamento, 0. Para novembro, tá? Ele também não pagou em novembro, só deixou para pagar em dezembro. Então, para dezembro, juro 1%, porque efetivamente ele foi no banco, ele pagou essa guia, 1% para dezembro. 0 para outubro, que era o mês de vencimento. E o mês que ficou no caminho? Taxa Selic de novembro. Agora, vamos dizer que ele fosse realmente um contribuinte extremamente esquecido. O que vai acontecer com ele? Ele não vai pagar em dezembro. Pense, gente, ele não pagou em dezembro. Agora, vamos tentar ver o que vai acontecer. 1º de janeiro que ele não paga mesmo, né? Passou o Réveillon, agora ele vai... Vamos dizer que ele só se lembre no dia 3 de janeiro. Desta vez já entrou o ano de 2010. A multa, gente, nessas alturas, a multa, já se passaram 60 dias, a multa para agregar, ao principal já está em 20%. E os juros, o que eu faço com os juros? Os juros eu tenho que lembrar que agora a nossa conversa vai envolver 4 meses. Outubro, que foi o vencimento, novembro, que foi o mês que ficou no caminho, dezembro, que ficou no caminho, enfim, ele paga em janeiro de 2010. O
que eu devo pensar? Se o pagamento acontecer mesmo, ele foi, dessa vez é para valer, gente, ele foi no banco. 2010, janeiro, esse moço vai ao banco, o juro relativo a janeiro, 1%. Outubro, que foi o mês do vencimento, a gente não conta juros. Novembro e dezembro, Selic de novembro, Selic de dezembro. É só somar, viu, gente? Não é juro composto, é bem fácil. Se numa questão que não é uma hipótese muito plausível, mas se aparecesse, tá, para você calcular os juros, o examinador vai ter que apresentar Selic e, né? Na verdade, ele vai apresentar Selic e montar a armadilha. Eu vou mostrar a armadilha que ele vai montar para você. Tela em branco? Vai aparecer na prova o seguinte, veja só. Ele vai colocar para aquela situação que a gente fez ali, ele vai querer que você calcule a contribuição relativa a setembro, mas com os acréscimos legais. A gente sabe que o vencimento é 20 de outubro. Aí ele vai dizer na questão que o nosso amigo aqui pagou o pagamento, o recolhimento, se efetivou, o recolhimento se efetivou, vamos botar aqui, no dia 8 de janeiro de 2010. Aí ele vai lhe dar, para lhe dar uma ajuda, mas também uma armadilha, ele vai lhe dar assim, Selic, para os meses, tá? Mês ou competência, ele vai apresentar aqui. Selic para o mês de outubro. Selic para o mês de novembro. Selic para o mês de dezembro. E Selic para o mês de janeiro de 2010. Como ainda está por vir, eu vou, né, aqui colocar valores para a Selic, né, chutando, porque são meses ainda que eu não tenho a taxa Selic. Então, para outubro, eu vou dizer que ela é 0,5, tá? Vamos pensar positivo. Não, 0,58. Para novembro, 0,57. Para dezembro, 0,63. Para janeiro, 0,7. Isso aqui não é verdade, viu, gente? Isso aqui é só para fins de exemplo. Eu pergunto, vou pegar o vermelho agora para riscar Selics que eu não quero saber delas. Eu não quero saber da Selic de outubro. Por que eu não quero saber da Selic de outubro? Porque se é setembro vencido em outubro, eu não tenho que me preocupar com juros para o mês de outubro. Eu também não quero saber, já que esse moço está pagando aqui em janeiro, eu não quero saber da Selic para janeiro. Por que não? Porque aqui a gente não pensa em Selic, a gente pensa sempre no mês em que se efetiva o pagamento em 1%, ok? Tá? E nos meses intermediários? Nos meses intermediários, nós ficamos com a taxa Selic correspondente a cada mês. Eu vou somar. O juro corresponderá aqui a 0,57 mais 0,63 mais 1%, somo isso tudo e este valor eu aplico no meu principal, ok? Então, é assim que se calcula o juro Selic. Eu vou só apresentar aqui rapidamente para vocês, tá? Algumas observações, tá? Selic pode se referir tanto a um sistema, tá? Onde se faz o registro, custódia e liquidação de títulos públicos. Então, o Selic quer dizer Sistema Especial de Liquidação e Custódia, como Selic é usualmente, né, utilizada para referenciar a taxa Selic, que é uma taxa de financiamento no mercado interbancário. Essa taxa Selic é o Banco Central que se responsabiliza, né, pela sua divulgação mês a mês. A gente tem esse controle para poder definir qual é a taxa Selic dos meses anteriores para poder aplicar, né, nos valores pagos em atraso, tá? Então, temos aqui a taxa Selic, né, taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, é a taxa de financiamento no mercado interbancário para operações de um dia ou overnight que possuem lastro em títulos públicos. Então,
A Selic diz respeito à remuneração de títulos públicos. Títulos estes que são listados e negociados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É usada para operações de curtíssimo prazo entre bancos, que quando querem tomar recursos emprestados de outros bancos por um dia, oferecem títulos públicos como lastro, visando reduzir o risco e, consequentemente, a remuneração da transação. Isso aqui é só para vocês terem conhecimento, mas assim, o que interessa é saber que existe uma taxa Selic que diz respeito a cálculo, né, dessa remuneração sobre títulos públicos, né, e que, na verdade, ela vai servir para utilizar como taxa de juros. Então, o Selic é o sistema, tá? É uma das acepções que eu posso dar. Selic também referencia a taxa Selic, tá? Esse sistema foi criado aí desde 79. Eu vou colocar esses slides aí no site para vocês examinarem, tá? Vamos adiante, tá? Multa de mora. Isso aqui ficará para a próxima aula, ok, gente? Então, até a próxima aula que veremos multa de mora. Até lá.